Cara, que saudade desses filmes do Arnold, velho. Esse daí eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 12 anos e eu fui no cinema ver esse filme. Eu era muito fã dos filmes desse cara. Mas vamos lá, vamos pro assunto. Existe um número que começou a aparecer na minha vida com uma frequência um pouco desconfortável. E, pelo que vocês já viram aí na thumb, é o número 666. E antes que você pense que eu tô prestes a contar uma história sobre possessão demoníaca, calma. Mas é inegável que tem uma coisa estranha nisso. E eu vejo esse número há anos, com uma frequência muito alta. Em placa, em preço, em código, em sequência de números, eu simplesmente localizo ele muito rápido. E o mais curioso é que isso acontece até quando eu não estou procurando. Eu posso estar simplesmente vivendo a minha vida e de repente, Here I come. Oh, here I come. Oh. 666. E isso já acontece comigo, cara, deve ter uns 10 anos. E aí, de uns tempos pra cá, não, de alguns anos pra cá, eu comecei a pensar, beleza, cara, mas isso tá acontecendo vezes demais. Só que existe um problema, eu também trabalho com números diariamente. Então, estatisticamente, eu tô praticamente convidado a ver o 666 com uma frequência muito alta. Mas o curioso é que ele, na maioria das vezes, aparece quando eu tô de boa. Eu não tô trabalhando com números. E aí começa aquela dúvida que nenhum ser humano deveria alimentar depois das 2 da manhã. Será que isso significa alguma coisa? Porque uma vez é coincidência, 2 vezes começa a ficar curioso. 10 vezes, 20 vezes, aí você já começa a pensar que talvez não seja só coincidência. Mas 10 anos vendo isso, 10 anos reparando nesse número com essa intensidade, você, querendo ou não, começa a olhar para esse número de um jeito diferente. E esses dias eu estava pensando nisso, eu não lembro mais aonde ele apareceu para mim, foi no computador aqui, estava vendo alguma coisa e ele apareceu. E aí eu lembrei daquele filme, um filme do Jim Carrey, o número 23. Um filme bem ruim, na verdade. Mas o fato é que o personagem ele começa a enxergar o número 23 em absolutamente tudo. E quanto mais ele procura, mais ele encontra. E na época eu assisti e pensei, que exagero, porque é notável que eles fazem todo um malabarismo pro número aparecer, né? Mas hoje eu olho pro número 666, que é potencialmente mais perigoso do que o 23, é muito mais famoso também, né? E aí eu penso que talvez eu tenha sido injusto com o filme. E vamos lá, eu fiz uma pesquisa sobre isso para poder fazer esse vídeo. E a primeira explicação, ela é a mais simples. Talvez eu esteja vendo o 666 porque eu passei a prestar muita atenção nele. E parece óbvio, mas isso é muito mais poderoso do que parece. Porque o seu cérebro, ele não presta atenção em tudo, ele não consegue prestar atenção em tudo. Imagine se você tivesse que conscientemente processar cada placa, cada rosto, cada palavra, cada número, cada barulho, cada objeto que aparece no seu campo de visão. Você simplesmente travaria. E o cérebro, ele tem um mecanismo contra isso, né? Ele filtra, ele tem um mecanismo de filtragem.
Ele decide o que merece a sua atenção. E quando alguma coisa ganha importância, esse filtro ele muda. E é aí que entra um fenômeno chamado efeito Baader-Meinhof. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu já ouvi falar muito nisso, e aí eu fui dar uma pesquisada a fundo, porque fiquei curioso. E, resumidamente, a gente pode chamar ele de ilusão de frequência. E esse fenômeno ele é muito mais estranho do que o nome sugere. Imagine que amanhã você descobre uma palavra que nunca tinha ouvido na vida. Você nunca tinha prestado atenção nessa palavra. E depois você aprende ela. No dia seguinte, você vê alguém falando essa palavra. E depois aparece um vídeo sobre essa palavra. E depois você encontra essa palavra em algum lugar. E aí você pensa, que porra é essa? Eu nunca tinha ouvido essa palavra e agora ela tá em todo lugar. Isso acontece com uma frequência muito alta com a gente. Mas ela provavelmente ela não apareceu mais. Você é quem começou a perceber. E é isso que torna o efeito Baader-Meinhof tão interessante. Porque existe uma diferença enorme entre uma coisa aparecer mais e você perceber mais. E o nosso cérebro ele não consegue muito bem distinguir essas duas coisas. E isso pode explicar o 666? Sim, com certeza. Talvez o 666 sempre tenha estado por aí. Eu só não estava olhando. Antes, se eu visse uma sequência qualquer de números, meu cérebro simplesmente passava reto. É igual 555, 444. Eu não percebo isso. Mas em algum momento o 666 ganhou significado. E quando uma informação ganha o significado, ela começa a saltar aos olhos, né? É como quando você decide comprar um determinado carro. Você passa anos andando na rua sem perceber aquele modelo, e aí você compra um e de repente todo mundo tem um carro igual ao seu. Quando eu falo que T-Cross é bunda, ó. T-Cross. 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 Porra, zerei. Foi uma de cada cor. Só falta uma cinza. Ah, vai pra... Mentira, não é possível. Não é isso. Todo mundo não comprou o mesmo carro. Você que finalmente colocou aquele carro no seu radar. E é exatamente aí que fica realmente interessante. Porque o efeito Baader-Meinhof, ele não precisa fazer o número aparecer. Ele só precisa fazer você notar quando o número aparece. E isso muda completamente a história. Mas existe um detalhe, por conta de uma pergunta que fica incomodando. Beleza, mas por que eu comecei a perceber justamente o 666? E aqui eu poderia simplesmente dizer porque o universo está tentando falar comigo alguma coisa, porque Deus está tentando falar comigo alguma coisa. Mas eu prefiro não cometer esse erro, porque existe uma explicação muito mais científica, muito mais provável. O 666 ele já carrega uma quantidade absurda de significado cultural. É associado ao apocalipse, demônio, ocultismo, terror, sobrenatural e etc. Então, quando você vê o número, sei lá, 421, seu cérebro provavelmente pensa em nada. Mas quando você vê o 666, você fala, opa, porque esse número ele já vem com uma trilha sonora própria.
você não está vendo apenas 3 números, você está vendo tudo aquilo que você aprendeu que esse número significa. E isso é extremamente importante, porque a nossa percepção, ela não é uma câmera, ela é uma interpretação. Nós interpretamos a realidade. E tem outro fator também. Eu consumo muito conteúdo de terror, de suspense, de mistério, coisas sobrenaturais, histórias estranhas. E agora eu tô aqui fazendo um vídeo sobre 666. Então, talvez eu esteja literalmente treinando meu cérebro para procurar exatamente aquilo que eu gosto de estudar e investigar. É como procurar uma pessoa usando uma camiseta vermelha no meio de uma multidão. Você começa a procurar o vermelho e de repente aparece vermelho em todo lugar. O problema é que eu não estou procurando uma camiseta, eu estou procurando o número da besta. O que é uma coisa que eu nunca imaginei que faria parte do meu currículo. Mas o efeito Baader-Meinhof, ele não está sozinho, porque existe um outro mecanismo trabalhando junto. A tendência de confirmação. A psicologia chama isso de tendência de confirmação. E ela é ainda mais traiçoeira. Porque imagine que eu já tenha começado a acreditar, e eu não nego que eu comecei a acreditar. Não que isso tenha interferido na minha vida de nenhuma forma, mas eu comecei a acreditar que o número está me perseguindo. Eu sei que pode soar loucura, maluquice, mas não. Então, como eu vejo o número 666 o tempo todo, acontece uma coisa muito mais específica. O meu cérebro, ele registra. Eu encontro o 666 e ele registra. Here I come. Oh, here I come. Oh. Ele fala comigo, viu? Mais uma vez. Você viu? Mais uma vez. Mas no mesmo dia eu encontro uma infinidade de outras sequências de 3 números e não acontece absolutamente nada. Esses números, eles entram e saem, mas o 666 ele fica. E aí, quando eu lembro da minha semana ou daquele dia, a minha memória não apresenta. Eu encontrei milhares de combinações numéricas aleatórias. Ele simplesmente me relembra que o 666 apareceu de novo. E isso faz parecer que existe uma frequência extraordinária, quando talvez exista apenas uma atenção extraordinária. E aí o nosso cérebro começa a fazer o que ele mais gosta, que é encontrar conexões. Esse é um dos talentos mais impressionantes do cérebro humano, mas também é um dos mais perigosos, porque nós somos máquinas de encontrar padrões. E às vezes isso é extremamente útil. Você percebe que uma coisa causa outra. Você aprende, você prevê, você evita os perigos. Mas existe um pequeno defeito nesse sistema. Ele encontra padrões mesmo quando eles não existem. Você olha para 2 coisas acontecendo próximas uma da outra e automaticamente você pensa, provavelmente isso deve estar relacionado. E quando você já está prestando atenção no 666, qualquer coincidência envolvendo o número começa a parecer especial. E aí vocês começam a se perguntar,
quais as chances? E essa pergunta, ela é uma armadilha, porque quase qualquer coincidência parece extremamente improvável quando você olha para ela depois que aconteceu. E aí, voltando lá no filme, o número 23, ele é interessante pelo seguinte motivo. O filme exagera, obviamente, ele exagera muito. Mas a ideia central, ela é assustadoramente familiar. Porque o personagem, ele começa a procurar o número. E ele encontra. E ele interpreta, e depois ele encontra mais, e interpreta mais. E chega um momento em que a pergunta deixa de ser por que eu tô vendo o número? E passa a ser como é possível que tudo esteja conectado. Essa mudança, ela é importante porque agora você não está mais observando um padrão, você está investigando o padrão. E quando você começa a investigar, você começa a procurar evidências. E quando você começa a procurar evidências, você inevitavelmente encontra. Não porque o padrão necessariamente exista, mas porque o mundo é gigantesco. Existem números demais, datas demais, pessoas demais, combinações demais. E se você procurar conexões o tempo todo, alguma coisa com certeza vai se encaixar. Eu não sei se vocês já viram um cara aí que posta no YouTube, geralmente é shorts. Eu não sei se é no YouTube ou no Instagram, mas os seguidores mandam mensagem para ele falando assim: duvido você encostar numa celebridade, por exemplo, no Cristiano Ronaldo. E aí ele vai encostando, ele vai mostrando fotos de pessoas que ele já encostou, e aí ele vai fazendo uma sequência de eventos que chega numa pessoa que já encostou no Cristiano Ronaldo. Então, se você for desdobrando os eventos, eventualmente você vai encaixar com alguma coisa. É igual você pode desdobrar os eventos da sua vida até o último instante, e aí você vai inevitavelmente chegar no Big Bang. Tá tudo conectado. Nesse sentido, nisso eu acredito muito. E eu tô investindo. A pergunta. Aí vem uma outra pergunta. Eu tô inventando. Será que eu tô inventando o 666? Não necessariamente. E essa é outra parte bem interessante, porque o número de fato ele aparece para mim. Não é mentira. Eu realmente encontro o 666. Não é imaginação. O que pode estar distorcido é a minha percepção da frequência com que isso acontece. Talvez eu veja o 666 exatamente tantas vezes quanto seria esperado, assim como eu vi o 555. Só que meu cérebro não trata as combinações da mesma maneira. Esse número ele recebe um destaque, ele ganha um marcador. Here I come. Oh, here I come. Oh. Um pequeno ei, presta atenção nisso, meu cérebro falando comigo. Mais uma vez eu vi esse número. E depois de alguns anos fazendo isso, é fácil ter a impressão de que o número está me perseguindo, quando na verdade eu esteja perseguindo o número, sem perceber. E tem uma experiência muito interessante. Imagine se eu quisesse testar isso de verdade. Em vez de contar quantas vezes eu vejo um número 666, eu teria que contar todas as sequências numéricas que chamam minha atenção. Então, comparar isso. Porque aí eu provavelmente descobriria se realmente existe alguma coisa diferente acontecendo com o 666.
ou se ele simplesmente recebe um tratamento VIP dentro da minha cabeça. E eu suspeito que essa experiência seria extremamente decepcionante, porque provavelmente eu descobriria que o demônio não está me perseguindo. Meu cérebro é que tem um sistema de notificações completamente desregulado. Não que eu queira que o demônio me persiga, até porque eu não acredito no demônio. Mas ele me desperta curiosidade, isso é inegável. E talvez essa seja a parte mais estranha, porque quando você entende o efeito Baader-Meinhof, você percebe que o problema nunca foi realmente o 666. O problema é que você não tem acesso direto ao mundo. Você tem acesso àquilo que seu cérebro decide mostrar para você. E isso é infinitamente interessante. E é uma diferença gigantesca, porque você olha para uma rua, mas seu cérebro decide quais carros notar. Você olha para uma multidão e você decide de quais rostos você vai lembrar. Você lê uma página de um livro, você decide quais palavras parecem importantes. E no meu caso, aparentemente eu decidi que o número 666 chamaria minha atenção de novo e de novo e de novo. Por isso eu tenho que agradecer meu cérebro por este efeito involuntário causado por causas culturais, mas que me desperta muita estranheza. E eu poderia terminar dizendo, beleza, tá tudo explicado, mas não é tão simples, porque entender o mecanismo do cérebro não faz a sensação desaparecer completamente. Agora eu já sei que esse efeito existe. Eu sei que a atenção seletiva existe. Eu sei que a ilusão de frequência existe e a tendência de confirmação também. Tudo isso faz muito sentido para mim. Mas quando você passa anos percebendo a mesma sequência em momentos totalmente aleatórios, é difícil não sentir aquele pequeno putz, cara, que estranho. E talvez seja justamente por isso que histórias como essa funcionam tão bem. Porque nós não temos medo apenas do que não conseguimos explicar. Às vezes temos medo de descobrir que existe uma explicação e que essa explicação está dentro da nossa própria cabeça. Talvez eu não esteja vendo o 666 demais. Talvez eu só esteja vendo o mundo através de um cérebro que decidiu que 666 é importante. E depois que alguma coisa entra no seu radar, é muito difícil fazer ela desaparecer. Principalmente quando ela tem 3 números e uma reputação não muito boa. Péssima, na verdade. Então não, eu não acho que o 666 esteja me perseguindo. Provavelmente ele não tá. Mas se amanhã eu encontrar esse número de novo, eu vou notar. E agora, depois que você escutou isso aqui, provavelmente você vai notar também. Não porque o número começou a aparecer para você, mas porque agora ele tá no seu radar. E existe um outro lado disso, o lado sobrenatural. Porque talvez o mais assustador não seja encontrar um padrão onde não existe nenhum padrão. Talvez seja descobrir que existe um padrão e perceber que você não sabe quem começou a procurar ele primeiro. Se foi você ou se é ele quem está te procurando. Um grande abraço. Se você gostou, se inscreva no canal.
Obrigado. Até a próxima.